Apocalipse, capítulo 19, 11. Apocalipse, capítulo 19, 11. Boa noite a todos, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos aqui presentes e os nossos irmãos também. Uma boa noite para todos que estão através da internet nos ouvindo. Nós vamos então ler a preciosa palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 19, 11. Diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Pai querido, mais uma noite, o Senhor nos traz até a Tua casa para ouvirmos a Tua palavra e glorificar o Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nada somos, nada podemos e nada temos, Pai. É o Senhor que opera tudo e em todos. No Senhor tudo existe e subsiste, Pai. E estamos aqui carecendo, precisando e pedindo a Tua ajuda, Pai. Tu que és um Deus tão maravilhoso, digno de toda honra, de toda glória, Pai. Que o Senhor seja magnificado mais uma vez nesta noite, enquanto pregamos a palavra e colocamos o nosso foco, Senhor. Direcionamos todo o nosso foco para o Senhor e a sua palavra. Em nome de Jesus, pedimos as Tuas bênçãos, meu Pai. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Graças a Deus, estamos contentes, felizes, satisfeitos de estar na casa do Senhor e falarmos um pouquinho mais acerca da palavra de Deus, né? Eu quero falar um pouquinho mais sobre o novo nome e como o profeta disse, né? Os tipos não podem falhar. O profeta disse que ele não tinha sabedoria, ele não tinha estudo como todos nós, né? E a única forma dele poder pregar e basear aquilo que ele pregava e ter segurança de passar aquilo para o povo, né, era vendo os tipos, porque os tipos não podem falhar, né? E aí a Bíblia diz em Hebreus 10, né? Porque tendo a lei uma sombra dos bens futuros e não a imagem exata. Então, o Novo Testamento é a revelação do Velho. O Velho Testamento é o negativo. O profeta ensina isto. O Novo Testamento é o positivo. Quando você olha o negativo de uma foto, você não vê claramente, é escuro, né? E se você não conhecer a pessoa, você não pode dizer quem é. Mas uma vez aquilo revelado para o positivo, aquilo se torna claro e absoluto, você reconhece. Mas não se tem, isso que é importante nós frisarmos aqui, porque tudo que vamos pregar aqui é tipo do Velho Testamento. Você não tem o positivo sem o negativo. Você só tem uma foto positiva revelada porque você apontou aquilo para algo que era positivo. E antes daquilo ser revelado, aquilo é uma sombra, é algo escuro, é algo que não dá para ver direito. Mas uma vez revelado, você sabe que aquilo é exatamente aquilo. É como a sombra do Velho Testamento, né?
Porque tendo a lei, o Velho Testamento, uma sombra dos bens futuros do Novo Testamento, não a imagem exata. Então, tudo que você tem no Velho Testamento foi tirado do Novo. Primeiro é o positivo, depois o negativo, tá certo? Mas o negativo é a sombra, é como o profeta também explica sobre a sombra de um animal ou uma pessoa na parede. Quando é projetado luz sobre algo, aquilo projeta uma sombra na parede. E pela sombra você pode dizer se é um ser humano, se é uma mesa, se é um animal. E se você pega aquela sombra e se aproxima da coisa real, aquilo funde, né? A sombra se funde naquilo que fez sombra, se tornando uma coisa só. Assim é o Velho e o Novo Testamento. Tudo é uma coisa só. Tudo aponta para o Senhor Jesus Cristo. Tudo fala do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Ele é o absoluto do homem e da mulher. Nele tudo existe e subsiste. Nele vivemos, nele existimos. Então tudo que nós falamos aqui não é para glorificar homem nenhum, porque tudo foi um negativo, mas o Senhor Jesus é o positivo. Estamos aqui para deixar o Senhor Jesus e sua palavra como o ponto central da pregação, do louvor e das nossas vidas. Mas nós precisamos de ver os tipos, diz o profeta, porque o tipo não pode falhar. Então, se as pessoas crescem na Bíblia, elas nunca negariam o novo nome, porque foi o nome de Jesus e o novo nome de Jesus que projetou todos os tipos ali do Velho Testamento. Tudo que você vê no Velho Testamento de novo nome, porque o foco aqui é o novo nome. Tudo que você vê no Velho Testamento de novo nome foi projetado pelo novo nome de Jesus. Eu não sei porque as pessoas duvidam disso. É negar a Bíblia. E nós vamos trazer a foco os tipos, porque se não existe um real, não existe a sombra. Se não existe algo verdadeiro aqui, não existe o negativo, que era a sombra do Velho Testamento. Amém? Então, quando você olha para Abel, né, falando de Abel, Abel é tipo de Cristo, ele morreu. Tá certo? Abel era um tipo de Cristo. Ele morreu, matado pelo seu irmão. Sete, a outra semente que Eva recebeu de Adão, foi para substituir Abel, porque Abel foi morto. A Bíblia diz que Sete foi dado em lugar do Abel que Caim tinha matado. Então você veja, Abel, tipo de Cristo, ele morreu. Sete é o tipo da ressurreição de Abel, tá certo? Sete se levantou para ocupar o lugar de Abel. Sete, Abel, tipo de Cristo, morreu. Sete é a ressurreição de Cristo. Então, e aí quando você olha o que Sete gerou, Sete, a Bíblia diz que gerou Enos. E Enos começou a invocar o nome do Senhor. Então nós temos aqui um Sete, né? O irmão Brana é o sétimo mensageiro. Depois que ele pregou os 7 selos e os 7 trovões, ele gerou um filho, João, e passou a ser invocado o novo nome de Jesus, o novo nome do Senhor. Brana, Sete. Sete gerou Enos. Brana, Sete gerou João. E passou a ser invocado o novo nome. Então, são tipos que a gente pode basear nossa fé e saber que não pode falhar. Porque eu sempre digo e sempre falo, para mim isto é absoluto. O novo nome de Jesus Cristo projetou o novo nome de José. Porque José era tipo perfeito de Cristo. Nós vamos ver alguns detalhes na vida do José aqui. Não vamos passar por tudo, porque não dá tempo, mas que são importantes para nós darmos mais luz, darmos mais sentidos ao novo nome.
mais luz ao novo nome, baseado na Bíblia e na mensagem. Então o Velho Testamento é a sombra feita pelo Novo Testamento. O Novo Testamento é o real. Ele projetou uma sombra, que é o Velho Testamento. Primeiro é o negativo, depois o positivo. O Novo Testamento é o positivo, o Velho o negativo. E no negativo você não vê tão claro, né, estas coisas, né? Mas isso é importante nós frisarmos isto, né? Deixa eu pegar algo aqui. Perguntas e respostas aqui, não está marcado o número aqui, mas o profeta diz assim, ó. Agora, eu tive um pensamento realmente engraçado aqui, muitos de vocês vão discordar comigo nisso. Eu imagino que alguns dos veteranos ouviram o ensinamento que vamos passar por isto. Vejam, eu não creio que a igreja passará pela tribulação. Eu creio que a igreja vai, olha, a única maneira que eu ensino o Novo Testamento é pela sombra do Velho Testamento. Exatamente como o Espírito Santo aqui para o dia do sábado, e assim por diante. 230. Aí eu tenho, vem, não passa pela tribulação. Não passa, a Bíblia não pode pôr um tipo, olha, e os tipos não podem falhar. Vem, não prediz que a noiva vai passar pela tribulação. O profeta tem o tipo de Enoque, que foi raptado, e o tipo de Noé. Noé é o tipo da igreja, que vai passar pelo julgamento. Enoque, o tipo da igreja que será raptada sem ver a morte. Falha esse tipo? Não falha. O profeta podia pregar com segurança: a noiva não tem que ser julgada, a noiva não passará pelo julgamento, a noiva ela é purificada e absolvida do julgamento pelo sangue da palavra revelada do dia. Mas as igrejas que não têm azeite, não têm o Espírito Santo, elas pagarão com a sua própria vida, porque não creram no sangue da palavra do dia. Então elas passarão pela grande tribulação como Noé. Mas a noiva é como Enoque, ela andou com Deus, andou com a palavra, andou com a mensagem do dia e o mensageiro do dia, e Deus para si a tomou. Amém? Olha, tinha mais coisas aqui, mas o tempo é curto, nós vamos abreviar, tá bom? Então veja, tudo foi parte sombra no decorrer das eras da lei. Jesus foi o real, foi o que projetou as sombras. Tudo foi parte sombra, né, no decorrer da era da graça. Gentios também, mas Brana foi o que projetou aqueles tipos. Por isso, se o nome, irmãos, presta atenção, se o nome é literal e de um ser humano, o novo nome tem que ser literal e de um ser humano. Tá certo? O ministério tem que ser igual. O profeta pregou, os ministérios são iguais. O ministério tem que ser igual. Literalmente, fisicamente, o primeiro e o último. O nome e o novo nome. Por que as pessoas creem no nome e não podem crer no novo nome? Porque elas fazem uma menção, elas julgam que nós estamos anulando o nome. Não. A Bíblia não anula o nome, mas a Bíblia também não anula o novo nome. Por isso você tem tipos no Velho Testamento, e não poucos, não é 2 ou 3 testemunhas, não, é várias testemunhas de homens que foram sombras do tipo perfeito de Cristo, e que tiveram seus nomes mudados, nomes humanos. Você pode ver que foi tirado um nome humano, e colocado outro novo nome humano. Então o novo nome é literal, é um símbolo, sabe do que? De vitória. É o que nós vamos ler aqui agora. Todo o novo nome que foi dado para os profetas e os patriarcas e os servos de Deus e os apóstolos, foi por causa de uma vitória, diz o Mombrana. Toda vez que havia uma vitória, presta atenção nisso, houve um novo nome para aquele que teve a vitória, né? E esse parágrafo aqui é um parágrafo muito excelente.
para nós crermos nele. Olha, Abraão restaurado, 44. E para lhes mostrar, falando de Abraão, né? Para lhes mostrar o que ele iria fazer, ele mudou o nome de Abraão no capítulo 17. Olha, capítulo 17 de Gênesis, Abraão teve o seu nome mudado. Aonde foi que Jesus teve seu nome mudado? Apocalipse 10:7. Ele mudou o nome de Sara, isto é correto, como nós ouvimos ontem, né? Se você não crê nos números da Bíblia, você vai entender tudo errado agora. Observe, olha, aqueles nomes significam algo. Por que ele mudou o nome de Jacó para Israel? Por que ele mudou o nome de Saulo para Paulo? Por que ele fez todas estas coisas? Depois, agora veja aqui, depois dele, Jesus, depois dele ter vencido e entrado na glória, olha aqui, ele disse que o seu nome seria mudado. Agora é a hora das pessoas crerem no profeta. Aonde que está na Bíblia que Jesus disse que o nome dele seria mudado? O profeta está dizendo aqui, ó, depois dele ter vencido, entrado na glória, ele disse que seu nome seria mudado. Em Apocalipse é dada uma promessa para aqueles que vencerem: ele faria conhecido seu novo nome. Só tem novo nome quem vence, porque o novo nome é o símbolo de uma vitória. Para quem venceu era dado um novo nome. Isso é correto. Todas as vezes que eles venciam, lhes era dado um novo nome. Amém? O primeiro nome é o nome, agora preste atenção nisso aqui. Abraão restaurado, como nós lemos. O primeiro nome é o nome da morte. Tá certo? Da derrota, da vergonha. O novo nome é o nome da vitória. É o nome da glória, é o nome da vida. Quando nós nascemos nesse mundo, nós temos um nome mortal. Um nome que vai, de um homem que vai morrer, um homem do pecado, da vergonha do pecado. Mas quando nós cremos na palavra, nós recebemos um novo nome. É o novo nome da nossa vitória. Todos os que venceram, crendo na palavra do dia. Olha, veja, vamos ver aqui, ó, Abraão. Abraão era velho em idade, sem virilidade alguma para gerar, o corpo estava morto, o corpo de Abraão estava morto, o corpo de Sara estava morto. Você sabe que no Antigo Testamento as mulheres tinham vergonha de não poder gerar filhos, dar filhos aos seus maridos. Hoje é diferente, né? Elas têm vergonha de gerar. Elas preferem cuidar de um cachorro, de uma vaca, de um porco. Tem até porco de estimação hoje, porque as mulheres não querem gerar filhos para os seus maridos. A Bíblia chama isso de uma vergonha. Toda mulher, a Bíblia diz que com dores darás filhos, se permanecer com modéstia na fé. Em Coríntios diz isso, né? Elas serão salvas, dando luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé. A mulher foi criada para gerar, não para cuidar de porco, de cachorro, de gato. Isso aí é uma perversão de Satanás. Mas Sara e Abraão, eles estavam na vergonha, eles iriam partir, estavam na hora da morte já, e eles não tinham semente. Isto era uma vergonha. Abraão morto, mortificado na carne, diz a Bíblia. Mas veja o que aconteceu com Abraão quando ele se encontrou com o Filho do Homem, a palavra feito carne, no meio de Abraão. Veja Abraão, quando Abraão ganha um novo nome, ele tem vigor. Você vê que o novo nome estava falando da ressurreição de Abraão. Abraão passou da morte para a vida, deixou de ser um velho de 100 anos e passou a ser um jovem de 20. Sara também. Eles venceram a morte, a velhice. Sara venceu a fraqueza do seu corpo que não gerava. Abraão venceu a fraqueza do seu corpo que não gerava. Porque Deus apareceu para eles, mudou o nome deles, e eles puderam gerar. Amém? De Abrão, pai das alturas, ele passou a ser chamado de Abraão, né? O pai de nações, né?
Então veja, sendo Abraão já velho, não atentou para o seu corpo, não titubeou por incredulidade, mas foi fortificado na fé. Abraão ganhou um novo nome, porque foi um novo homem. Ele teve uma vitória sobre a morte, sobre a morte. Agora veja, e como o novo nome de Abraão, agora veja, Abraão venceu e Deus deu para ele um novo nome. Agora Abraão, ele iria desfrutar do seu novo ministério. Agora Abraão não era mais pai das alturas, agora Abraão era pai de nações. Com aquele novo nome, ele ia gerar uma nação, cuja os números eram maior do que as estrelas do céu. Agora Abraão era nome de vitória, nome de honra, nome de vida, nome de semente, nome de descendência. Veja, com um novo nome Abraão usufruiu de um novo ministério para ele. É isso que nós devemos focar. Veja Jacó, da vergonha de ser um suplantador, enganador na casa do seu pai ali, ou na casa de Labão, se eu não me engano, enganando o seu sogro. Jacó, enganador, um nome vergonhoso. É como nós, o nosso primeiro nome é o nome da vergonha, mas quando nascemos de novo, temos um novo nome, passamos a ter uma vida vitoriosa sobre o pecado. Por isso, nestes últimos dias, foi prometido que nós teríamos não só o nome sobre nós não seríamos só cristãos salvos, mas nós seríamos cristãos revelados. Porque a salvação trouxe novo nome para nós. A salvação trouxe, nós passamos a ser chamados cristãos, porque cremos em Cristo, o nome de Deus. Mas a revelação trouxe para nós também uma vida de vitória sobre as denominações e as organizações religiosas. Por isso, hoje nós somos não só cristãos, nós somos cristãos revelados. Por isso nós temos o nome de Deus colocado sobre nós, como diz a Bíblia, quando nós somos batizados para ser salvos, Deus escreve sobre nós o seu nome, Senhor Jesus Cristo. Mas quando recebemos a revelação de Apocalipse 10, quando o próprio Jesus retorna para exercer seu ministério de vitória, é escrito sobre nós, a igreja do último dia, o novo nome de Jesus Cristo. Jacó venceu quando lutou com um anjo, a noite toda, diz a Bíblia que ele prevaleceu, ele teve uma marca na batalha. Mas ele teve vitória. Jacó recebeu um novo nome, Israel, um príncipe com Deus. Agora veja, aquela vida pregressa e enganadora de Jacó estava morta. Ali, quando ele venceu aquele anjo e recebeu um novo nome, a partir dali, Jacó agora exerceria um novo ministério. Ele seria um outro homem, um novo homem. Ele passaria agora a ser uma descendência, de Abraão. Olha aqui, veja Paulo também, vamos falar de Paulo aqui. Olha, Paulo, Deus derrubou Paulo do cavalo no caminho de Damasco. Paulo caiu do cavalo literalmente. Paulo pensou que ele estava muito correto, estava fazendo uma obra para Deus. Paulo era zeloso, Paulo estava zeloso, prendendo os cristãos, perseguindo aquele que ele confessava crer. Por isso Paulo teve que cair do cavalo, combatendo o próprio Jesus. Ele achava estar fazendo uma obra para Deus, e ele estava perseguindo aquele Deus. É como muitos acham hoje, que combatendo o novo nome estão fazendo uma obra para Deus. Muitos combatem a pregação verdadeira da palavra, porque acham e creem que isto aqui é uma heresia. Como Paulo combatia os cristãos daquela época, combatia o nome de Jesus Cristo, porque Paulo de forma alguma cria que aquele homem, Jesus, era o próprio Deus na terra. Ele era zeloso de boas obras, mas era um fariseu.
Deus teve que derrubar Saulo do cavalo, para poder Saulo erguer seus olhos e ver que aquele Deus que ele cria, o eu sou, lá na sarça ardente com Moisés, agora era Jesus, o homem da Galileia. E isso só pôde ser mostrado para Saulo, porque Deus derrubou ele do cavalo. Tomara que esses que nos criticam sejam um eleito como Saulo, porque se não houver eleição nesses que combatem o novo nome, Deus não vai derrubar eles do cavalo, eles vão seguir no seu cavalo de sabedoria, neste poder, né, de sabedoria humana, a menos que eles tenham eleição. Então, Paulo, naquela queda, ele morreu, Deus matou Saulo ali, né? Você nunca mais viu o velho Saulo. Naquela queda, Deus matou Saulo e ressuscitou um Paulo. Agora, aquele Saulo não existia mais, aquele Saulo morreu. Quando ele olhou para cima e viu: quem és tu, Senhor? O profeta diz: um judeu não chama ninguém a não ser Deus de Senhor, porque só o Senhor é Deus. E aquele Paulo de nariz aquilino, como o profeta chama ele, muito sabido, quando ele olhou para cima, ele viu aquela luz cegante, e ele pensou na coluna de fogo que apareceu para Moisés. Por isso ele disse: quem és tu, Senhor? E a coluna de fogo, o eu sou da sarça, com Moisés, disse: eu sou Jesus, Paulo, a quem tu persegues. Já pensou? Paulo deve ter feito assim: viu? Ali o Saulo morreu. Ali o Saulo morreu e Paulo, agora vitorioso. Paulo, ele obteve vitória sobre si mesmo. Paulo venceu todo o seu estudo aos pés de Gamaliel. Paulo venceu toda a interpretação farisaica. Paulo morreu. Saulo morreu. E agora Paulo viveu. Agora Paulo era o novo nome do velho Saulo. Agora Paulo, o grande homem de Deus, teria um ministério ali para escrever todo o Novo Testamento. Veja, Saulo, ele escreveu todo o Novo Testamento com um novo nome, Paulo. Era o nome da vitória, o novo nome da vitória. Paulo iria usufruir em terra. Você pode ver, o nome é terreno, o novo nome é terreno de todos. Eles, é uma observação que você tem que captar, eles usufruíram do novo nome aqui na terra. O nome é mortal, o novo nome é mortal. Eles usufruíram aqui na terra, é de um terreno. Por que vocês querem transferir o novo nome de Jesus para o céu? Não, se Jesus venceu, ele teve um nome terreno e ele venceu, e ele é tipo perfeito, ele é o que projetou a sombra, ele tem que ter um ministério terreno com um novo nome terreno. Os tipos não podem falhar. Veja, Paulo agora tinha um novo ministério, de quase morto, agora novo, né? Agora, falando ainda de Jacó, né? Jacó agora, ele iria ser conhecido com um novo nome, Israel, né? E você vê que agora Jacó iria gerar um povo, né? Abraão era pai de nações, Jacó seguiria pai de nações, ele ia gerar um povo chamado Israel, pelo novo nome que Deus mudou. Quando ele venceu, a nação ganhou o nome de Israel, era o nome de um homem. Quando Cristo nos gerou, nós ganhamos o nome de Cristo, cristãos, porque o nosso pai era Jesus Cristo. Veja agora o tipo perfeito de José. José era o nome da vergonha, da quase morte. José quase foi morto naquele poço.
Só não morreu porque não tinha água naquele poço, o poço estava seco, né? Da humilhação, o José era o nome da humilhação dos seus irmãos, que odiava ele porque ele era espiritual e tinha sonhos, e interpretava, né? Jesus foi odiado pelos seus irmãos porque era espiritual e conhecia os segredos do coração. Então veja, José foi vendido, humilhado pelos seus irmãos. José foi vendido por 20 moedas de prata. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Jogado pelos seus irmãos numa cova, no poço. Ou seja, José, com o nome de José, foi ao fundo do poço. Literalmente. O fundo do poço da vergonha. Praticamente morto. Vendido como um objeto. José foi vendido como um objeto, colocado num calabouço, mas diz o profeta, ele não blasfemou. Tudo que José passou, diz o Gombrana, ele não imputou a Deus injustiça, mesmo ele estando certo, correto. O profeta diz, José é tipo perfeito de Cristo, só teve um arranhão no ministério de José, ele mentiu, porque ele não poderia ser perfeito, porque perfeito é Jesus Cristo. Ele não poderia ser perfeito porque ele era negativo, ele era sombra. O positivo é Jesus Cristo, tá certo? O real é Jesus Cristo. Todos têm que ser tipos e sombras, tem que ter falhas. José venceu a cova em que seus irmãos o jogaram, venceu o calabouço do faraó. José venceu o calabouço de faraó, que é o tipo da cruz, né? A morte da cruz. José vence o calabouço que seus irmãos, a cova que seus irmãos jogaram ele, quase morreu. José vence a masmorra de Faraó, aquele calabouço onde ele ficou preso, né? Como Jesus venceu a morte, o inferno, desceu lá as almas encarceradas no profundo inferno. Mas José, ao vencer através da interpretação dos seus sonhos, ele foi o que? Exaltado ao trono de Faraó. Amém? Da vergonha do calabouço ao trono de Faraó, com um anel de ouro e um novo nome, Zafenate Paneia, ou Zafenate Paneá. Olha aí, por que as pessoas rejeitam o novo nome? Venceu a sedução da carne através da mulher de Potífera, ou Potifar, né? E ganhou um novo nome, Zafenate Paneá. Então veja, irmãos, o real, tudo que Jesus era em sua vida estava agora refletida em José. Tudo que você está vendo na vida de José tem um real aqui projetando isso, é o Senhor Jesus Cristo. Tudo. Você tem que pegar a vida total de José, porque José é tipo perfeito de Cristo. Tudo o que Cristo é aqui foi refletido em José. Tá certo? Porque você rejeita que Deus tem novo nome, que Deus tem novo nome e novo nome. Por que Jesus Cristo tem nome e novo nome? Porque José é tipo perfeito de Cristo, e José tinha nome e teve novo nome. Então veja, agora José, o que José iria fazer agora? José iria ter um ministério, depois que ele vence a morte, vence a cova, né? Depois que ele é exaltado ao trono do pai Faraó, né? Agora José tem um ministério com aquele novo nome. José agora no trono de Faraó vai usufruir daquele novo nome de vitória, Zafenate Paneia. José venceu a morte, o inferno, a morte da cova dos seus irmãos e o inferno do calabouço com aqueles copeiros, né? Copeiro e o padeiro mor. Agora, o que aconteceu quando José venceu o calabouço, a cova? José subiu aos céus, ao trono de Faraó. José, presta atenção,
ao trono de Faraó. José foi à destra do poder de Faraó. Todo o poder foi dado na terra a José para ele governar o Egito. Todo o poder, José podia dizer, todo o poder me é dado. Na terra do Faraó, no Egito. E com um novo nome, José iria governar agora o Egito. E sabe o que José ia fazer agora? Com um novo nome? Ele ia alimentar a nação egípcia com um novo nome. Ele ia alimentar o mundo com um novo nome. Ele ia usufruir daquele novo nome. José, ele governou o Egito com um novo nome. Mas ele teve um ministério com um nome na casa dos seus pais. Tá certo? Tipo perfeito, né? Olha aqui. A vida de José, até nisso José refletiu, olha, o sonho que José teve, ele teve um sonho e depois teve outro, né? Então disse aos seus irmãos, tu deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? Por isso, tanto mais eles aborreciam por causa dos seus sonhos e suas palavras. Olha aqui, e sonhou José outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse, eis que ainda sonhei um sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse, que sonho é este que sonhaste, José? Porventura viremos eu e tua mãe, teus irmãos, inclinar perante ti na terra? Agora, os irmãos captaram aqui? O sol e a lua era o pai e a mãe de José. O sol e a lua era o pai e a mãe de Jesus. Os 11 irmãos de José eram os 11 apóstolos, porque Judas partiu, não pôde se ajoelhar perante Jesus, mas os apóstolos, o pai de José e Maria, se dobraram perante Jesus, mesmo que não sejam o pai literal, a mãe, mas eles simbolizavam o pai e a mãe de Jesus. Então veja, tipo perfeito, assim como o pai e a mãe de José e os 11 irmãos dobraram os seus joelhos lá quando foram reconhecer, quando Jacó volta para o Egito, ou Isaac, é Jacó, né? O pai de José, quando ele volta para o Egito, a pedido do seu irmão, quando eles entram na presença de Zafenate-Paneá, todos eles se dobram, o pai, a mãe e os 11 irmãos de José se dobram perante Zafenate-Paneá. Tá certo? Mostrando que Jesus também, Maria, José e os 11 apóstolos se dobraram perante Jesus. Tipo perfeito de Cristo. Então veja, acompanhe esse raciocínio. Agora Zafenate-Paneá tem o poder sobre o Egito, se assentou à destra do pai Faraó, todo o poder na terra foi dado a José. José agora era governante do Egito com um novo nome, ninguém conhecia José por José, era Zafenate-Paneá. Ele saiu da Palestina, da terra dos judeus, dos seus irmãos, com o nome José. Mas quando ele entra na nação gentia, egípcia, ele tem novo nome. Por isso Jesus veio para nós com um novo nome. Jesus não conseguiu uma esposa com um nome, ele conseguiu uma noiva, uma esposa com um novo nome. José estava usufruindo um ministério de glória, de vitória, com um novo nome, Zafenate-Paneá. Isso é bom. Isso é bom demais. Jesus, seu nome na terra, 283, primeiro selo. Jesus, quando ele estava na terra, ele era o Redentor. Isso é verdade. Mas quando ele conquistou a morte, o inferno e os venceu, ele subiu ao alto. Ele recebeu um novo nome. Irmão, por que não poderia ser conhecido o novo nome? Porque o novo nome é um novo nome para ser exercido, usufruído, com um trono de vitória.
Jesus morre e vai em espírito ao Pai. Por isso o novo nome não podia ser conhecido. Esta é a razão pela qual eles gritam da maneira que o fazem e não recebem nada. Isto será revelado nos trovões. Agora preste atenção aqui, ó. O mistério, observe, ele está vindo, cavalgando. Tem que haver algo para mudar esta igreja, você sabe disso. Tem que haver algo. Ninguém conhecia a não ser ele mesmo. Apocalipse 19, 11. Por que os críticos do novo nome não dizem, olha, como assim? É Jesus? Por que não está escrito ali Jesus? Ele veio cavalgando sobre um cavalo branco. Ele tem um nome que ninguém conhece, mas vocês não sabem que o nome é Jesus? E por que não está escrito Jesus ali? Porque ele está descendo com um novo nome, e a Bíblia diz que só sabe quem recebe. Ninguém conhecia a não ser ele mesmo. Observe, ninguém conhecia a não ser ele mesmo. Uma veste salpicada de sangue, será que não é Jesus não? Cavalo branco? Esse homem que está descendo aí é Jesus. Mas por que ninguém conhece? Porque ele está descendo com um novo nome. Para quê? Por que Jesus está descendo com um novo nome? Vamos mais um pouquinho aqui, ó. Agora, Jesus, meu irmão, ele chegou a zero no Calvário, tá certo? Vendido e traído pelos seus irmãos. Judas, Judas o traiu, o vendeu. Então veja, Jesus venceu, agora presta atenção, Jesus venceu aqui na terra. Ele teve vitória sobre o pecado, sobre os homens, aqui na terra. Ele venceu a morte e o inferno aqui na terra. E como tipo perfeito, ele teria que receber um novo nome aqui na terra. Irmão, tipo, não pode falhar. Você não pode pensar que foi a sombra que projetou Jesus. Não, foi Jesus que projetou a sombra. Ele teria que ter um novo ministério aqui na terra, Jesus tinha que desfrutar de um novo ministério aqui na terra, após ter vencido a morte, o inferno, a sepultura. Por isso, irmãos, aquele mesmo Jesus, homem que venceu, subiu com um novo nome, em Apocalipse 10, agora aqui, o mesmo Senhor descerá do céu. Para quê? Para usufruir da vitória que ele teve quando venceu a morte e o inferno aqui na terra. Porque vai ter um novo nome no céu. Não é tipo, falha. Você não pode pensar em um nome que não seja terreno. Ele tem que descer. O mesmo Senhor descerá do céu para usufruir do que ele venceu, da sua vitória. Ele venceu como filho do homem. Ele não pode descer como filho de Deus, tá certo? Antes de ir para os judeus, filho de Davi, tá certo? Ele tem que exercer o seu ministério aqui. Então, se ele subiu, se ele venceu como filho do homem, ele tem que ter um ministério novo, tá certo? Ele tem que ter um ministério vitorioso aqui na terra, com um novo nome. Porque isto é Bíblia, isto é tipo de tudo isso que eu estou dizendo para os irmãos. Ele venceu como filho do homem, Deus em uma carne, um ser humano. Se ele venceu e ganhou um novo nome, ele tem que usufruir desta vitória, um ser humano com um novo nome. É assim que a Bíblia ensina. Não tem por que falhar. Então veja, ele desce o mesmo filho do homem, ele subiu o filho do homem, ele tem que descer filho do homem. Ele não exerce o novo nome como filho de Deus. Como filho de Deus, ele é Espírito Santo porque ele morreu. Mas ele precisa de usufruir do seu novo nome, como todos os seus tipos e sombras. Ele tem que descer e usufruir aqui na terra da sua vitória. E ele tem que ter novo nome humano. Então, meu irmão, Brana 7, volta ao princípio da pregação. Brana, o que era 7 depois de Abel? 7 era a ressurreição de Abel. O que é Brana? 7, a ressurreição de Jesus Cristo.
Por isso ele vem com um novo ministério e obras maiores, porque agora Jesus Brana tem um novo nome e tem um novo ministério. Ele vai usufruir da sua vitória. E o que ele faz com o novo nome? Ele desata os mistérios do livro do Apocalipse para nós. Mas olha aqui, Jesus desce com um novo nome, porque ele subiu filho do homem, Jesus, ele tem que descer filho do homem com um novo nome, para abrir, ele morreu para resgatar o livro, todos os que tinham seus nomes escritos no livro da vida, ele pagou o preço daquilo. Então a vitória de Jesus é abrir o livro para a igreja, é reclamar o que ele comprou. Essa é a vitória de Jesus. Por isso ele desce em Apocalipse, brada como leão, e ele revela no ministério do sétimo anjo todos os mistérios da Bíblia com um novo nome, porque não foi o irmão Brana que abriu os selos, foi Jesus Cristo com um novo nome, usufruindo do seu trono que ele conquistou quando ele subiu, quando ele venceu a morte e o inferno. E sabe o que Jesus com o novo nome Brana faz ao revelar 7 selos, 7 trovões? Ele alimenta toda a nação eleita. Ele alimenta o mundo religioso, porque tem um povo religioso que é alimentado por esta mensagem, tá certo? E aí você vai lá em José agora com Zafenate Paneá, ele ia usufruir de um novo nome também, sentado no trono de Faraó com um novo nome, Jesus sentado no seu próprio trono com um novo nome. José venceu a morte, o inferno, a cova, venceu os ladrões, com um novo nome. José agora sabe o que ele ia fazer? Governar o Egito. Olha, Jesus desceu ao mais profundo abismo, ao calabouço dos mortos, das almas encarceradas, mas foi vitorioso, venceu a morte, o inferno, e teve vitória sobre o pecado, a corrupção da carne, subiu aos céus, presta atenção, Jesus subiu aos céus, sentou no trono do Pai, à destra de Deus, com poder e grande glória. Todo o poder me é dado, diz, no céu e na terra, A José é na terra, mas ao real é céu e terra. Jesus recebeu um novo nome, e é literal, irmãos, como todos os tipos de sombra foram literal. Agora, por mais de 2000 anos, Jesus esteve como Espírito Santo intercedendo no trono da mediação. Apocalipse 10, ele desce com um novo nome para usufruir e desfrutar do seu novo nome. Então Jesus, ele desce do céu com poder e grande glória, com um novo ministério, o que nós já falamos, ele vai abrir e desatar os 7 selos, para alimentar a nação eleita, com aquela revelação. Olha, não vai dar tempo da gente ler mais aqui, tinha bastante mensagem para nós lermos aqui, mas infelizmente não vai dar. Mas encerrando, José, ele venceu a morte, o calabouço, e teve um novo nome, Zafenate Paneá. José com um novo nome, Zafenate Paneá, ele alimentou a nação egípcia, tá certo? José, ele revelou os sonhos de Faraó, aquelas 7 vacas magras e as 7 vacas gordas. Ele revelou para Faraó as 7 espigas pequenas, grandes, feias, e as 7 espigas maiores. Com a revelação destes sonhos, que era 7, José alimentou o Egito, a nação egípcia, tá certo? E o mundo, mostrando que Jesus, quando ele viesse, ele revelaria 7 trovões, 7 selos, e alimentaria a sua igreja. Aquele mesmo alimento que José alimentou o povo do Egito, ele alimentou sua esposa, porque José, com um novo nome, ganhou uma esposa que tinha um nome parecidíssimo, Zenate Paneá. Olha, Jesus não casou quando ele veio, ele foi rejeitado. José não casou na casa dos seus pais com o nome José. José casou no Egito com uma esposa gentia, com um novo nome. Por isso Jesus Cristo não casou quando ele veio para os judeus, ele retorna com um novo nome, e o casamento é feito com um novo nome,
e só sabe quem recebe. Quem sabe dá tempo só desse parágrafo aqui, né? Olha, a era de Filadélfia, para nós não estendermos muito. E escreverei sobre ele o meu novo nome. Mais uma pergunta para os críticos, né? Escreverei sobre ele o meu novo nome, olha aqui, quando tudo se tornar novo. Oh, glória, então é lá no céu. Está vendo aí? É lá no céu. Não, irmãos, o novo nome é na terra. O nome é na terra, o novo nome é na terra. O novo nome é o nome da vitória que nós temos. Mas presta atenção. E meu novo nome, quando tudo se tornar novo. Quando foi, meu irmão, que tudo se tornou novo? O profeta diz, quando foi aberto os selos, ele disse, se eu alguma vez preguei algo que foi inspirado, foi esta mensagem, a revelação dos 7 selos. Ali, tudo se tornou novo. A Bíblia se tornou uma nova Bíblia para mim. Tá certo? Foi ali que Jesus exerceu seu novo nome. Olha, tudo se tornar novo. Então ele tomará sobre si, Jesus, um novo nome. Quando a Bíblia é revelada, os mistérios são abertos, Jesus tem sobre ele a palavra, porque Jesus é a palavra, tá certo? E o novo nome é colocado na palavra que revelou os selos. Como o nome é colocado na palavra que salvou nós dos nossos pecados e chamou Jesus. O único lugar provido para adoração e salvação, Jesus. Mas o único lugar provido para revelação é a palavra com um novo nome. Olha, sim, um novo nome. E esse nome será também o nome da noiva. Oh, glória! Olha, e ele diz aqui, ó, que nome é esse, igreja? É Jesus. O crítico, não, está vendo? É Jesus. E por que o profeta não falou? Se é Jesus. Que nome é esse? Aqui, os críticos, é Jesus, é filho do homem, é a palavra. E o profeta diz, que nome é esse? Ninguém se atreve a conjecturar. Tá certo? Não adianta, críticos, vocês conjecturar que o nome é Jesus mesmo. Que o novo nome é Jesus mesmo, que o novo nome é filho do homem, que o novo nome é o mistério, a palavra. Não, ninguém se atreve a conjecturar. Sabe por quê? Teria que ser uma revelação. Olha aqui, teria que ser uma pedrinha branca, teria que ser 7 trovões, dados pelo Espírito, tão conclusivamente que ninguém se atreveria a negá-la. Vem aqueles 7 trovões rebombando, 1, 2, 3, 7, o número perfeito de Deus. Teria que ser uma revelação, uma pedrinha branca, e dentro da pedrinha branca dos trovões, um novo nome escrito, que ninguém sabe, senão aquele que recebe. Olha, que não se atreveria a negá-la. Mas, aqui ó, sem dúvida, ele deixará esta revelação para o dia em que ele quiser divulgar esse nome. Ô gente, mas não é Jesus? Ele desce no cavalo branco e ninguém sabe o nome, mas não é Jesus que vocês tanto falam. É suficiente saber que será muito maravilhoso. Na outra ele fala sublime. Sublime é maravilhoso. Aí foram consultar o que significa Brana. Sublime ao Pai. Ei, glória. Sublime ao Pai. Muito mais maravilhoso do que poderíamos imaginar. Amém? Então, meus irmãos, isto aqui eu creio que é suficiente para reforçar aquilo que nós cremos, né? Isso aqui é tipo, e tipo não falha. Aonde foi que eu falei algo que não está no tipo perfeito? Né? Isso para mim é suficiente. José revelou os sonhos de Faraó, né? Aquelas 7 espigas, aquelas 7 vagas. Com aquela revelação, ele alimentou o Egito e a sua noiva gentia, a Zafenate Paneá, comeu daqueles grãos que José profetizou que seria, tá certo? E a noiva do último dia é alimentada por 7 selos e 7 trovões revelados, que Jesus, o nosso José, revelou com um trono de vitória que o pai lhe deu. O Faraó deu para José, Deus deu para Jesus, e Jesus com o novo nome Brana alimenta a nação eleita e sua igreja, a senhorita Brana,
tá certo? Porque o povo, eles não concebem Jesus ter mudado de nome, mas aqui está provado, meu irmão. Você tem que interpretar mal se você não quiser aceitar isso aqui. Você tem que deslocar a palavra se você não quiser aceitar isso aqui, tá certo? Você tem que aplicar mal os tipos se você não quiser aceitar isso aqui. José é tipo perfeito de Cristo, e os tipos não falham, e não falhou novamente. Quando o Mombrana disse que José era tipo perfeito de Cristo, e poderíamos citar muitas outras coisas aqui da vida de José que nós não tocamos, mas o principal nesta noite é nós sabermos isto, tá certo? Que o novo nome é um novo nome de vitória, e todos que tiveram os seus nomes mudados aqui na terra, tiveram um ministério aqui na terra, com um novo nome terreno, porque Jesus não teria, se foi o ministério de Jesus que projetou o ministério de José. Foi o ministério com um novo nome que projetou o ministério com um novo nome de José. Os tipos estão perfeitos. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos o Senhor pela sua bondade, o seu amor, a sua graça e toda a revelação que o Senhor tem dado para um povo, Pai, que não se julga nada. Nós não temos nada, não somos nada, Pai. Tudo o que temos é o Senhor que tem dado para nós. E nós temos prazer, Pai, de receber a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém.